Muito boa tarde, eu sou a Juliana Santos e vou contar a minha história de vida em torno de 3 conceitos: amor, verdade e liberdade. O amor condenou-me, mais precisamente a falta dele. Sempre fui uma pessoa apaixonada, arrebatada, altamente emocional, que dava demais e nunca recebia na mesma proporção. Cresci num ambiente familiar em que o dinheiro se sobrepunha aos afetos. Olha que nunca te faltou nada, já perdi a conta às vezes que ouvi isso. E eu precisava de afeto, de respeito pela minha individualidade e não o encontrava em casa, entre os meus pais e os meus 3 irmãos. Durante anos desejei ter nascido rapaz, naquele ambiente machista fomentado pela minha mãe. Cresci com uma autoestima débil, num contexto de crítica, culpabilização e manipulação constantes. E de mim para mim própria, criticava-me constantemente, era perfeccionista, autocastradora, culpabilizava-me e sentia que, por mais que fosse ou fizesse, nunca era suficiente. Sofri imenso e considerei suicidar-me. Mas o amor foi-me salvando. Os meus amigos não mereciam esta traição. Eles que eram a minha família, a família que eu escolhi para mim, principalmente o Luís e o Mário. A Lady, a minha cadela, que foi a minha melhor amiga e confidente desde os 14 anos, devo-lhe a força de viver durante muitos momentos negros de desespero. Após vários anos sob um clima depressivo, tudo culminou com o meu funeral, um documento que eu escrevi pouco após o suicídio do André, um conhecido de Lourosa, apenas 2 anos mais novo do que eu. Com a morte dele, nasci para a minha. Tinha eu apenas 19 anos. Pesei o bom e o mau e optei pela vida. E evitei que, tal como fizeram com o André, me viessem a chamar de cobarde e egoísta e que tivessem mais compaixão pelo sofrimento dos meus pais e familiares do que pelo meu próprio. A escrita, tanto poesia como a prosa, tornaram o meu sofrimento consciente e deram-me alento. E o amor deu sentido à minha vida, tanto dos outros para comigo, como de mim para mim própria. Durante a minha longa luta por estabilidade emocional, enriqueci-me com o carinho e o exemplo de professores que me incutiram o gosto pela aprendizagem, como a Dona Rosa, a minha professora da primária, e o professor Américo Couto, desculpa lá, Tânia, uma private joke. A amizade que é para mim a forma mais verdadeira de amor, paixões várias, algumas arrebatadoras e mais utópicas do que outras, relações pessoais e profissionais construtivas que me permitiram crescer enquanto pessoa e enquanto mulher. Exemplo disso foram as minhas experiências de voluntariado. A opção consciente de quebrar padrões destrutivos de relacionamentos, a inspiração que citações de Gandhi e Fernando Pessoa, entre outros, me despertavam, e a força de vontade de querer ser mais pessoa e de me querer aceitar como era, de viver conscientemente. Verdade. Segundo meu pai, sou radical. Não gosto muito do termo, mas o conceito define-me bem. Vou à raiz das coisas. A profundidade não me assusta, muito pelo contrário. Sou curiosa, inquisitiva e incansável para tentar perceber as causas dos assuntos que me interessam. Interessei-me pelo conflito israelo-árabe, israelo-palestiniano, quando tinha 14 anos, e para tal contribuíram as longas e acesas discussões que tinha com meu pai sobre o assunto, tendo ele uma perspectiva completamente oposta à minha. Não descansei enquanto não fui à Palestina, o que aconteceu em 2012, e vivi lá 2 meses e meio, ainda que desencorajada por familiares próximos. Estive lá a fazer um estágio com a secção da cultura da Unesco, ao mesmo tempo que escrevia a minha dissertação de mestrado em Relações Internacionais com o mundo árabe e islâmico, em particular sobre o caso da exclusão dos refugiados palestinianos no Líbano. Sou idealista. Entrego-me de corpo e alma às causas em que acredito e acredito no voluntariado como forma de entrega por excelência. 2 exemplos marcantes para mim foram o Serviço Voluntário Europeu, 6 meses pelo desarmamento nuclear, em que tive a oportunidade de ir a Nova Iorque, como vi na foto, e a participação numa ação de protesto acalorada na Palestina contra a ocupação israelita, correndo um certo risco de vida. Esta é a causa que mais me comove, a da libertação dos palestinianos da ocupação
e discriminação estruturada e sistematizada por parte do Estado sionista há já 67 anos. Espero viver para ver o valor da vida palestiniana restituída com verdade. Sinto que o meu papel enquanto ser humano é contribuir para um mundo melhor. Assim, fundei a Associação Juvenil Medestu em 2013, apoiada pela minha amiga Olha, a quem devo muito o facto de ter sido a minha primeira seguidora, como ela diz, e por ter acreditado em mim. E a Medestu dá a conhecer o mundo árabe e islâmico, permitindo a desconstrução de preconceitos e de estereótipos, o que nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. E acredito piamente que é no trabalho de equipa que reside a chave do sucesso. Procuro a minha autoverdade. No 12º ano, tinha uma média de 18, mas nos exames nacionais fui-me completamente abaixo. O sonho da minha mãe, e parcialmente o meu, de ir para a medicina, ruiu. E então tive de me perguntar o que é que eu queria, para mim própria. E decidi ir para a astronomia, um sonho que alimentava desde os meus 14 anos. Passei o verão a estudar física, mas valeu bem a pena, porque consegui entrar na segunda fase. Mas após 1 ano e meio de lá estar, cheguei à conclusão de que não era para mim. E tomei a decisão de desistir e mudar de rumo. E descobrir como lidar com o sentimento de que falhar não faz de mim falhada. Desejo para mim uma vida sem arrependimentos e luto por ela, tentando conhecer-me cada vez melhor e lidando da melhor forma que posso com o luto que advém necessariamente das relações e da ruptura delas, refletindo constantemente sobre o que me acontece e o que acontece ao meu redor. Ainda preciso trabalhar a minha capacidade de confiar e de perdoar, não só aos outros, mas especialmente a mim própria. E conto com a vossa ajuda, família Ubuntu. Devo muito aos meus pais, quanto à minha determinação, coragem, ousadia, não conformidade, amor pela verdade e especialmente pela minha autoverdade. E finalmente, liberdade. Quanto mais viajo, mais me encontro a mim própria. Viajar para mim é o desprendimento do mundo tal como eu o vivo e abrir-me ao inesperado. Obrigada, Anália, pela tua apresentação. Foi o que me ensinou o caminho de Santiago e que relembrei quando parti para os Açores, recentemente com 2 amigos, apenas com uma mochilinha às costas e dormindo em qualquer sítio. Uma daquelas experiências que, de facto, nos mostram que não se precisa de muito para se ser feliz. A minha maior experiência de liberdade foi quando fui de Erasmus com 21 anos, durante 1 ano inteiro, curiosamente para a Universidade Livre de Bruxelas, reconhecida por fomentar o livre-arbítrio. Acredito que quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E eu estava disposta a permitir-me crescer num ambiente desconhecido, que não me detinha refém do que os outros pudessem pensar, nem de uma culpa que não me pertencia. A minha liberdade sempre esteve associada à minha verdade. A errar e a bater com a cabeça na parede se fosse preciso. A combater o perfeccionismo asfixiador que me limitava. Não se tratava de provar que estava certa, nem que tinha de ganhar, que apenas servia para reforçar o meu espírito de competição, mas, acima de tudo, de poder desfrutar do poder experimentar pela minha própria pessoa. Mesmo que não soubesse o que queria, poder descobrir aquilo que não queria. Sempre foi essa a liberdade que o desporto, a escrita, a música e o teatro me trouxeram. Liberdade de ousar, de inventar, de criar, de pensar, de sonhar. Mas, acima de tudo, poder ser eu própria, sem críticas nem justificações. Simplesmente ser e sentir-me de bem com a vida. De poder viver como se fosse o último dia, carpe diem, e desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Desde muito nova, protegia os inocentes, os mais fracos e discriminados, e detestava injustiças. Sempre que surgiam questões relacionadas com a homossexualidade, era a primeira a cortar as piadas a que nunca achei piada. Sempre acreditei na liberdade de viver e deixar viver. E acredito que a vida humana tem o mesmo valor em Portugal, como na Palestina, como na China. Ninguém pode escolher onde nasce, nem deveria ser julgado por isso. Acredito na liberdade para questionar tudo e todos, incluindo política, religião, costumes e tradições, tipos de relações, fronteiras, etc. E de me rir de mim própria e do que me acontece e de não me levar muito a sério. E em conclusão, amor, verdade, liberdade. Eu sou porque muitos e muitas foram e são, para comigo e pelo exemplo que colhi deles e delas que passaram pela minha vida,
e que me influenciaram de alguma forma durante estes 31 anos de existência. Foram incontáveis pessoas, personalidades e personagens que me inspiraram a ser mais pessoa. E ao percorrer o meu caminho, espero ter a honra de inspirar outras a percorrerem o seu. E uma última nota: sempre que vejo o filme Braveheart, comovo-me, especialmente no final, em que todos esperam que William Wallace peça misericórdia pela sua própria vida. E ele grita apenas: liberdade. E esse é um exemplo para mim, o de manter-me verdadeira e fiel a mim própria e aos meus ideais, e de estar disposta a morrer por eles, se for preciso. Acreditem que morreria feliz. Muito obrigada.